Olá para todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Ciências Humanas aqui do Pré-IFMG. Meu nome é Douglas Biagio Puglia e sou um dos professores que vai trabalhar o conteúdo de História com vocês. Nessa aula nós vamos falar sobre História da África. Nós vamos buscar entender um pouco mais sobre o continente africano e principalmente entender o porquê se trata de um continente que a gente percebe que há tantos estereótipos, que há tantas informações equivocadas, né? Uma série de preconceitos, inclusive, ligados a ele. E isso, muitas das vezes, está ligado, inclusive, à forma como a história, né, trabalhou o continente africano. Para além disso, falar um pouquinho, né, sobre a história do continente, a importância da África e as relações, né, indissociáveis que ela tem com o Brasil. Primeira questão que é importante a gente analisar quando a gente vê sobre o continente africano, e na verdade essa observação ela serve para a gente analisar outros lugares também, é a ideia do europocentrismo. O que é isso? Europocentrismo, né, se você for pegar somente o significado da palavra, seria a Europa no centro do mundo. Beleza. Mas o que isso significa para o ensino de história? Muitas das vezes, o que chega nos nossos materiais didáticos e às vezes até em alguns livros acadêmicos, é a visão europeia de um determinado povo. Então, quando nós falamos da África, várias vezes não é que nós estamos falando especificamente da África, mas nós estamos falando de como os europeus enxergaram a África. E isso vai gerar uma série de problemas, uma série de equívocos. Porque se você for pensar, os europeus que chegaram na África século XVI e nos séculos posteriores também, eles vão ter uma visão completamente estereotipada do continente africano, não é? Afinal de contas, eles ainda tinham aquela visão de que a cultura deles era correta e todas as outras culturas seriam menores, as outras civilizações elas não teriam a mesma importância. Ou seja, impondo esse europocentrismo. Hoje, a gente já sabe que isso é muito equivocado. Para nós analisarmos uma determinada cultura, para que a gente busque entender uma determinada civilização, nós temos que tentar ao máximo olhar meio que de acordo com o olhar deles. Entender que, por exemplo, a minha cultura, a sua cultura, ela não é nem melhor nem pior que a dos outros. Simplesmente ela é diferente. E aí a gente buscar entender essas diferenças, né? Então, primeiro ponto para a gente entender e buscar compreender melhor a história da África é fugir desse europocentrismo e entender que a história ela pode ser escrita novamente, ela pode ser reescrita e está sendo reescrita com uma visão sobre a África melhor, mais completa, mais condizente com a realidade do que até então se praticava. Além disso, nós temos que combater o que a gente pode chamar de o perigo da história única, ou seja, da única versão. Se a gente for pegar somente a visão do europeu sobre qualquer outro povo, a gente vai ter um viés completamente equivocado de história. Porque a gente tem que parar e pensar, tá, mas e o africano? Como ele pensava, como ele se portava, quais eram as características daqueles povos? Aliás, entender até essa perspectiva, né, de povos, no plural, porque a gente tem alguns preconceitos que são muito comuns à África. E o primeiro preconceito ligado à África que eu posso citar é essa ideia de tratar a África, por exemplo, como uma unidade e que tudo ali é igual. Então, por exemplo, dificilmente pode ver, a maioria das pessoas fala assim, não, porque a África trata os países europeus como se fosse todo o continente, como se o continente africano fosse igual. E, gente, é muito diferente. Nós vamos pegar desde o norte, por exemplo, o Egito, até o extremo sul, com a África do Sul,
nós vamos ver que existem uma enormidade de países com culturas diferentes, com visões de mundo diferentes, com economia diferente. Então, o primeiro preconceito que a gente tem que quebrar é perceber que a África não se trata de uma unidade que tudo é igual na África. Pelo contrário, existem muitos países, muitos povos, muitas etnias e eles diferentes entre si. Além disso, nós também temos que destacar a questão de como nós vemos a África. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala África, uma das primeiras coisas que vai vir à nossa cabeça vai ser o quê? Tribos, leões, a questão da natureza, vamos dizer assim. Na nossa visão, a África até hoje é como se fosse um imenso continente tribal. E é claro que ainda existem tribos lá. Mas além dessas tribos, você tem, por exemplo, cidades e países extremamente avançados, que aliás são extremamente parecidos com as nossas cidades, com as cidades de outros continentes e outros países também. Então nós temos que buscar também romper com essa ideia que nos é muito apresentado em documentários, apresentado em filmes, né, de que a África é um gigantesco continente selvagem. E não é. E que as pessoas na África, elas são incivilizadas, que também não é. Então nós temos que perceber tudo isso, né? E um terceiro ponto, que também é muito importante dentro dessa ideia de preconceito, muito da questão econômica da África, né? Porque é claro que o continente africano é um continente que tem uma série de problemas sociais, né? Inclusive muitos desses problemas sociais causados por outros povos. Em outras aulas, mais adiante, nós vamos discutir isso daí. Mas a gente sempre vê a África como um imenso bolsão de pobreza, que também não é assim. Você, por exemplo, né, eu acabei de citar, você pega um país como a África do Sul. É óbvio que ela está distante de ser um país considerado como desenvolvido, mas também não é um país subdesenvolvido, por exemplo. Então nós também temos que quebrar com essa visão de que a África é somente um imenso bolsão de pobreza e pronto, acabou, que não pode produzir nada e assim por diante. Então, o mais importante para a história africana é a gente entender e quebrar esses preconceitos. E um quarto ponto é entender ainda mais que a história africana ela é muito grande. Basta lembrar que os fósseis mais antigos, né, que se tem notícia, eles são do continente africano. Por que eu estou falando isso? E aí, dialogando com a ideia do europocentrismo, muitas pessoas trabalham que a história da África começa com a chegada dos europeus, o que é um absurdo em si, né? Afinal de contas, já existiam Império de Mali, Império de Congo, Reino do Congo, Império de Gana, isso para não dizer os mais antigos, como o Egito, não, que a gente chama, né, o Egito Antigo. Ou a história, portanto, do continente africano é antiquíssima, muito rica e muito anterior à presença dos europeus. Então também nós temos que quebrar com essa ideia. E por fim, algo que é fundamental dentro dessa questão é como nós, brasileiros, estamos intimamente ligados ao continente africano, né? Infelizmente, devido à questão da escravidão, onde muitos africanos foram forçados a vir para cá, mas o que eles contribuem com a nossa... contribuíram e contribuem com a nossa cultura, com a nossa sociedade, o trabalho, intelectuais, é uma enormidade, é gigantesco. Então nós também temos que discutir e sempre ter isso em mente. Portanto, gente, estudar a história da África é, de certa maneira, estudar e entender mais do próprio Brasil e quebrar uma série de mitos, preconceitos e visões equivocadas que nós temos sobre aquele lugar.